Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Pílula de Conhecimento, a sua dose diária para fazer sua empresa crescer. Eu sou Houston Guerin e eu vou aqui contribuir contigo nos próximos minutos para te entregar um conhecimento que se torne prático. Para que você chegue agora na sua empresa, junte o seu time, junte as pessoas a qual você lidera e comece a desempenhar resultado imediato no seu negócio. E se você ainda não nos segue, acompanha, porque todo dia é um episódio novo e todo dia a gente complementa o conteúdo. Se você conhece também algum amigo, se você é amigo de alguém de verdade, você vai fazer isso, tá? Se você tem alguém que tem um negócio ou que é líder de um negócio, o que faz gestão de algum time, encaminha esse conteúdo para ele. Vai ser fundamental porque nós estamos no meio de uma série e essa série fala sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas. Tenho certeza que o teu amigo vai te agradecer por ter feito essa indicação. E como nós estamos falando sobre pessoas, acompanhe nossos episódios anteriores para você não perder o fio da meada aqui. Nós começamos falando sobre a cadeira, qual é o tamanho da cadeira, as posições. Depois nós falamos sobre as competências, qual é o quadro de competência de quem deve sentar nessa cadeira. E hoje eu quero te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre a sequência do conteúdo. Já sei qual é a cadeira que existe na minha empresa que precisa ser ocupada, já sei quais são as competências, as habilidades e conhecimentos que essa pessoa precisa ter para sentar nessa cadeira que tem o tamanho dela, que agora eu já sei qual é o tamanho da cadeira. Mas agora eu quero falar com você o seguinte, será que a tua oferta de trabalho vai impactar quem deve sentar naquela cadeira? Então tudo que eu estou falando para vocês é antes do processo seletivo. Então a pergunta é, qual é a necessidade daquela pessoa que tem aquelas habilidades, aquela competência, todo aquele teu quadro de competência, quais são as necessidades que essa pessoa tem para querer sentar na sua cadeira, de acordo com o tamanho que você desenhou. Então nós vamos falar aqui agora sobre isso. Deixa eu trazer para vocês, aqui eu vou trazer um conteúdo para vocês que ele é muito atrelado à psicoterapia empresarial. Tudo que eu estou trazendo aqui eu não inventei, e sim a gente compilou de vários formatos, de várias metodologias, e a gente vem colocando em prática nas nossas empresas há muitos anos. Quando eu vou fazer uma oferta de emprego, uma oferta de trabalho, a primeira coisa que eu tenho que entender é que as pessoas têm motivos diferentes para estar buscando aquela oportunidade. E ainda mais se você for tirar essa pessoa já de uma ocupação, se ela não está livre no mercado, se ela está empregada e você quer trazer, aí sim que você tem que entender cada vez mais das bases motivacionais, a pirâmide de Maslow, que você já deve ter escutado em algum momento da vida de vocês, acadêmico, em algum momento fora você escutou e você pensou que isso você nunca utilizaria, porque você é dono de uma pizzaria, você é dono de um posto de gasolina, você tem um hotel, você tem uma loja de roupas, eu não sei qual é o seu negócio, mas certamente, se algum dia você ouviu sobre pirâmide de Maslow, eu vou te mostrar agora como isso é transformador para fazer o teu negócio prosperar. Vamos lá, vou fazer uma oferta de emprego para você. A primeira coisa que eu tenho que entender, que essa oferta de emprego, ela tem que atrair a pessoa para o tamanho certo da cadeira. Lembra disso? Volta lá, 2 episódios anteriores a gente falou sobre o tamanho da cadeira. A primeira coisa que eu tenho que saber é que essa oferta está sendo apresentada dentro do ambiente correto, onde existem pessoas que podem sentar nessa cadeira. A segunda coisa é que essa oferta ela tem que atrair o tamanho da necessidade desse indivíduo que vai sentar naquela cadeira. E aqui eu vou trazer para vocês. A primeira base de motivação de um indivíduo, ela vem pela fisiologia. O que é a fisiologia? É a base da pirâmide. Tem muita gente que está procurando teu emprego hoje, está procurando um emprego ou gostaria de trabalhar na sua empresa para poder suprir uma necessidade, que é a fisiologia dela. E a fisiologia, aqui no ambiente de trabalho, a gente pode pensar em algumas situações. Talvez ela esteja precisando de dinheiro para pagar dívidas. Talvez a fisiologia dela esteja precisando de um emprego para poder pagar o aluguel da casa dela. Ou ela acabou de mudar o filho de escola, foi para uma escola melhor, uma escola mais qualificada, saiu da escola pública, foi para uma escola particular e agora ela tem que pagar a escola. Então a fisiologia dela talvez seja pagar o estudo dos seus filhos. Talvez até a fisiologia dela esteja relacionada com a sua saúde. Talvez ela esteja saindo de um emprego porque ela teve lá um burnout, ela teve uma crise de pânico, ela teve algum problema de saúde gerado pelo emprego anterior e hoje ela quer trabalhar na tua empresa porque a fisiologia dela na área de saúde não está completa. Eu já tive casos assim, profissionais incríveis que trabalhava em empresas que tinham condições melhores que as minhas, mas que ele decidiu vir trabalhar comigo porque ele acreditava que ali a saúde dele ia ser preservada. Então a base motivacional para trabalhar para sentar naquela cadeira, para trabalhar na minha empresa, foi a sua fisiologia. Um indivíduo que tem a sua fisiologia sanada, ele vai buscar o próximo nível da pirâmide. Então, ultrapassei essa barreira. Não, dinheiro ainda estou estável. Por quê? Porque o meu marido, a minha esposa tem um bom salário, tem uma boa reserva. Então, não estou procurando um emprego com base em fisiologia, porque está sanada a parte financeira.
financeira, a minha saúde está ok. Então tudo isso está suprido. Eu tenho onde dormir, eu tenho uma casa, eu tenho estabilidade, então eu não estou procurando emprego com base na fisiologia, ou seja, aquela emergencial. E aí eu vou para o nível de segurança. Talvez o que vai fazer o teu candidato sentar naquela cadeira e ser contratado na tua empresa seja o nível de segurança que você consegue entregar para ele. Como, por exemplo, eu trabalhava de diarista. Então, eu trabalhava como folguista, trabalhava só no domingo dentro de uma empresa, só no contraturno. Eu estava lá para temporariamente. E hoje eu estou procurando um emprego que me oferta uma segurança maior. Então, o que vai trazer, talvez, que vai fazer essa pessoa querer sentar na sua cadeira, da sua empresa, é entender que tem um nível de segurança. E esse nível de segurança tem a ver porque existe um contrato, ou porque existe um plano de experiência, ou porque a vaga, ela permite uma ascensão na carreira. Tem um plano de carreira bem desenhado. Então, se a pessoa estiver procurando por segurança, ela vai querer elementos que entreguem segurança para ela. Por exemplo, uma pessoa que busca segurança dificilmente vai querer um cargo que seja somente comissionado. Não, você vai entrar aqui, você vai ganhar um salário base, mas você pode ganhar até 10 mil reais, salário mínimo, mas você pode ganhar até 10 mil reais se você for bem de resultado, for bem de venda. Se essa pessoa tiver nível de segurança baixo, querendo suprir segurança, ele não vai aceitar a tua vaga. Porque ele vai pensar, mas e se eu não me desempenhar o suficiente já no início? Se eu demorar cerca de 6 meses a desempenhar o meu máximo, porque eu não conheço o mercado, não conheço a empresa, talvez essa pessoa não entre por causa do nível de segurança dela. E tá tudo bem. Talvez aquela cadeira não possa ter alguém no nível de segurança. O que é interessante aqui? É você saber que aquela cadeira ela vai exigir alguém que tenha um nível de necessidade fisiológica ou de segurança de acordo com a cadeira. Por exemplo, talvez para a cadeira de vendedor eu não posso trazer alguém que tenha base motivacional fixada em segurança. Mas talvez para trazer para o administrativo, talvez para trazer para o meu financeiro, talvez para trazer por uma cadeira que tem um plano de carreira bem desenhadinho, talvez o nível de segurança atraia muita gente. Então, o que eu estou querendo ensinar para vocês é que entender qual é a base motivacional do teu candidato faz você entender se ele pode ou não sentar na tua cadeira, porque a tua cadeira vai dizer, aqui só senta quem quer isso. Se ele tiver ultrapassado a base de segurança, ele vai para o terceiro nível da pirâmide, que é a socialização. Tem muita gente que não tem mais problema com a segurança e nem com a fisiologia, mas o que ele precisa hoje, o que motiva ele hoje, é se socializar, é ter relações interpessoais, é ter interação com as pessoas. Tem muita gente que vai entrar na tua empresa porque ele pensa o seguinte, nossa, o ambiente lá é maravilhoso. Ele tem Great Place to Work, tem lá o selo Great Place to Work, GPTW. Né? Então ele vai pensar, poxa, essa empresa ela é maravilhosa, essa empresa tem um plano de confraternização, tem um plano de metas lá que todo mundo comemora, eles viajam para o exterior quando batem meta. Então o que vai motivar essa pessoa é muito o que entrega na tua empresa na parte de socialização. Concorda comigo? Se a pessoa está na base motivacional totalmente focada na socialização, eu pego e contrato ela e digo o seguinte, a partir de agora você vai sentar numa sala sozinho, de frente a uma parede com um computador e você vai desempenhar várias atividades lá. Você acredita que essa pessoa vai querer sentar nessa cadeira? E talvez a tua cadeira precise que seja isso. Então você já sabe que eu não posso ter alguém querendo isso na minha empresa para sentar naquela cadeira. Que a oferta pode ser a melhor possível. Não vai atrair essa pessoa. Uma vez ultrapassada a fisiologia, segurança, socialização, ele está tranquilo, ele participa de clubes, ele tem um bom relacionamento com a família, ele tem um bom relacionamento com os amigos, ele não está tão preocupado com a socialização. É claro que isso é importante, mas não é o foco principal dele. Ele vai entrar na esfera da autoestima. A autoestima é algo maravilhoso, porque a autoestima não tem a ver com o quanto que a pessoa se automotiva, mas sim o quanto que ela está preocupada com a opinião que o outro tem sobre si. Então, quando eu tenho alguém na base motivacional de autoestima, significa que ele precisa entender como ele é visto pelos outros. Por exemplo, um cargo de liderança. Você colocar alguém que está nessa base motivacional de autoestima é delicado, porque muitas das vezes na liderança você não é amado por todos. Muitas das vezes quando se assume um time, imediatamente você não pode querer ser a pessoa mais querida. Muitas das vezes você tem que desempenhar, você tem que apertar, você tem que cobrar e você está querendo um gerente e ele está totalmente na autoestima. Aí quando você coloca o gerente sentado nessa cadeira, a preocupação dele é que todos os subordinados tenham ele como uma pessoa mais querida, como uma pessoa mais próxima. E aí você tem um gestor, um líder, um gerente que não consegue desempenhar, bater meta, não consegue desenvolver as pessoas, não consegue cobrar quando precisa. Então, muitas das vezes, na posição de autoestima, é difícil ingressar num time de liderança. Ele pode acabar construindo e chegando lá, mas ele já vai ter outra base motivacional. Então, saber quais são o que motiva a pessoa hoje faz eu entender se a minha oferta vai ser interessante. E se, claro, ele tiver ultrapassado por toda essa situação, ele vai chegar no quinto nível da pirâmide, que é a parte de autorrealização. A autorrealização está totalmente atrelada a única e exclusivamente ao que eu desejo para minha vida. Por exemplo,
quadro de vendedores. Autorrealização é fundamental. Ele está afim de comprar o seu carro, o seu apartamento, fazer a viagem do seu sonho, casar, ter filhos. Ele tem a sua necessidade de autorrealização. E o que ele vai fazer? Ele vai focar naquela busca de resultado. Bônus, variáveis vão motivar essa pessoa. Entrar numa empresa que entregue grandes bônus, grandes variáveis, capacidade de crescimento rápido, capacidade de desenvolvimento pessoal e interpessoal, vai fazer com que essa pessoa aceite o teu emprego, a tua oferta. Então, na autorrealização, a fisiologia já não é um problema, a segurança está tranquila, a socialização não é uma necessidade que ele precisa suprir, a autoestima, ou seja, como os outros vão pensar sobre mim, não importa tanto hoje, o que importa é o que eu quero para minha vida. Hoje eu quero comprar o carro. Eu quero ascensão na empresa. Eu quero chegar ao quadro de presidente da empresa. Então a minha oferta vai ter que ser desenhada para suportar isso. Poxa, eu estou muito complexo. Não entendi como que eu vou botar isso em prática. Da mesma forma que eu desenhei o tamanho da cadeira, quais são os quadros de competências, eu tenho que colocar quais são os motivos que eu não posso contratar uma pessoa. Nessa cadeira de vendedor, eu posso ter alguém preocupado com a fisiologia? Dificilmente ele vai conseguir se concentrar e bater meta, porque ele tem a base motivacional dele, que é a fisiologia não preenchida. Ele precisa do básico do básico. Então eu sei qual é o tipo de motivação que eu não quero que preencha aquela cadeira. E como que eu vou descobrir isso? Numa entrevista. Perguntando sobre o quadro familiar dele, perguntando sobre as experiências anteriores, que nível que ele está hoje, qual o patamar que ele está hoje, o que era de ruim na empresa antiga, o que era de ruim no emprego antigo dele. Então, ao saber se essa pessoa mudou de cidade recentemente, se ela separou recentemente, se ela tem um problema de saúde, se ela tem algum quadro especial, eu já começo a entender o que motiva essa pessoa a querer um emprego. E se ele estiver querendo uma base motivacional, ele estiver dentro de uma base motivacional que não condiz com a cadeira, com o cargo, eu sei que eu não posso colocar ele sentado naquela cadeira. Essa cadeira não tem um tamanho para ele. Ou ela é muito grande, ou ela é muito pequena para ele. Feito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso. Aprofundem no conhecimento. Teremos vários episódios que cada vez mais vão trazendo nível de consciência para vocês poderem botar isso em prática. Então chega em casa hoje, chega na empresa hoje, senta com o seu sócio, com o seu gestor, com o seu colaborador, faça uma reunião e tente entender qual é o que está motivando ele a trabalhar hoje. E verifique se ele está sentado na cadeira que pertence a ele. Feito? Gente, obrigado pela sua presença. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, de seguir e depois me contem nos comentários como é que tem sido a aplicação dessa pílula de conhecimento no seu dia a dia. Obrigado e até logo mais.